Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Tudo bem com vocês? Eu creio que sim, né? Está tudo bem, graças a Deus. Nós vamos levando a nossa vida, né? Na medida do possível, com a graça do nosso Criador. Querido, mais uma vez, com todo respeito a você, com toda a educação, eu quero mais uma vez levar um vídeo aqui para que nós possamos aprender mais e mais da palavra do nosso eterno Criador. Eu estou aqui com um tema, acredito que esse tema é bastante proveitoso, talvez um pouco, sei lá, não sei nem como explicar, talvez um pouco assim meio chamativo, né, o tema. Você sabia que o Cristo pregado pelos crentes, pelos evangélicos, é um Cristo fracassado? É. Esse Cristo pregado pelos crentes, ele é um grande fracasso. Mas por que, irmão Alberto, um grande fracasso? Porque para os religiosos, Jesus, o Cristo, não é? O Yahshua, ele fracassou no seu propósito. Por quê? E qual o propósito desse Cristo que ele tinha? Tirar os pecados do mundo. Não foi para isso que ele veio? O propósito do Cristo, do Yahshua, o Jesus de Nazaré, o propósito do Verbo se fazer carne, quer dizer, se tornar carne. Ou seja, esse é um dos temas que nenhum pregador, nenhum ensinador consegue explicar. É os dois mistérios da Bíblia, os dois maiores. O mistério da encarnação do Verbo, que é o Verbo se fazer carne, e o segundo, o mistério da piedade. Por quê? O que ensina o mistério da piedade? Que amor é esse que o Eterno tinha pela humanidade, ou teve, que foi preciso ele se fazer carne e habitar entre os homens. O mistério da encarnação do Verbo e o mistério da piedade. Nenhum ensinador. Eu quero ver qual é o líder, qual é o pastor que consegue explicar. Não tem explicação. É inexplicável. Então, querido, o Cristo pregado pelos crentes, ele é um fracassado. Porque para os religiosos, Jesus ele fracassou no seu propósito. E qual era o propósito? Tirar os pecados do mundo. Veja o que diz 1 João 3:5. O que fala ali? Ele, Cristo, se manifestou para tirar os pecados do mundo. Ou não foi? Ou não foi? Quando é usado o verbo tirar os nossos, porque nossos é um verbo possessivo do plural. Nossos. João estava falando deles, os judeus. Olha, mas, irmão Alberto, Jesus então sabia tirar os pecados dos judeus. Sim. Jesus não veio tirar os pecados do mundo inteiro, não. Porque João falava que ele veio tirar os pecados do mundo. Mundo era o mundo habitável pelos judeus. Mas como assim, irmão Alberto? Ele, Cristo, 1 João 3,5, se manifestou para tirar os nossos. Quem era o remetente desses nossos? Era eu, gentio? Era você? Era um inglês? Era um americano? Era um francês? Não. Quem pronunciou tirar os nossos pecados foi João. Porque esse verbo possessivo do plural diz nossos,
porque ele estava falando: eu sou judeu, vocês também são. Então, Cristo, ele se manifestou para tirar os nossos, os deles, os judeus, pecado. Mas os religiosos, se você mostrar esse versículo para um religioso, ele vai dizer que João era mentiroso e a palavra ela é mentirosa. Por quê? Porque eles não entendem que pecado não é um nome próprio. Pecado é o quê? É um adjetivo. Mas pergunta a certos líderes e a certos crentes se eles sabem diferir um adjetivo de um nome próprio. Eles não sabem. Ou os que sabem não fazem questão dos seus comandados saberem disso. Então, por que João diz que ele, Cristo, se manifestou? João disse, ele não diz, a conjugação do verbo está no passado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, mas a religião não acredita que Cristo tirou os pecados. Então, se a religião ou os religiosos não acreditam, é porque Cristo fracassou. Então, o Cristo pregado pelos religiosos, pelos crentes de hoje em dia, é um fracassado. Porque se João falou que ele iria se manifestar para tirar os pecados dos judeus, tirou, querido, ou não tirou? Então, por que João disse que Cristo se manifestaria para tirar os pecados deles? Por causa de 1 João 3 e 4. 1 João 3 e 4 responde essa pergunta. E o que diz lá? O que diz? Pecado era a transgressão da lei. Então, pecado aqui não é um nome próprio. A transgressão da lei foi batizada com o adjetivo de pecado. Assim como uma relação extraconjugal é batizada com o nome de adultério. Logo, adultério não é um nome próprio, é um adjetivo. Transgressão da lei foi adjetivada com o nome de pecado. Uma relação extraconjugal, ela é adjetivada com o nome de adultério. Então, se o pecado ainda existe nos dias de hoje, pecado é transgressão da lei. Então, se ele existe ainda nos dias de hoje, assim como a religião prega e acredita, então Cristo é ou foi o maior fracassado de toda a história da humanidade. E os religiosos estão certos e Cristo errado. Se o pecado ainda existe, os religiosos estão certos. Só que eles deveriam pegar a Bíblia e jogar fora, queimar. E eles não deveriam estar seguindo um Cristo fracassado. Eu prefiro acreditar no que João falou, que Cristo se manifestou para tirar os pecados dos judeus. Pecado esse que eram as transgressões da lei. Então, 1 João, capítulo 3, o versículo 8, diz o que lá na parte B? O que diz lá? Que para isto que? Tirar os pecados do mundo. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Quem era o diabo? O opositor. Quem era o opositor? A lei. Se eu estou induzindo alguém a errar, quem é o diabo? Alberto. Porque eu estou induzindo alguém a errar. E as obras de Alberto é o quê? Fazer o outro cometer erro. Então, o erro que alguém cometeu é fruto daquilo que eu ensinei.
Então, o erro que os crentes cometem é fruto do ensinamento dos seus líderes. Então, quem é o diabolos? Quem é o diabo da vida dos crentes? Os seus líderes. Porque os crentes estão desobedecendo a palavra ou não estão entendendo a palavra porque os seus líderes não querem que eles aprendam. Então a Bíblia diz lá, parte B do versículo 8 do capítulo 3 de 1 João: para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. E toda vez que tem 2 pontos num texto, num contexto, é porque pós os 2 pontos, haja vista que a gramática, o vernáculo, não é? Da língua portuguesa, nos ensina isso. Após os 2 pontos, é porque depois vai ser explicado o que tem antes dos 2 pontos. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Destruiu ou não destruiu? Se você dizer que não destruiu, então Cristo não se manifestou ainda. Se você dizer que destruiu, é porque ele se manifestou. Então, querido, um dos maiores problemas dos crentes, dos religiosos, é não entender a gramática, a etimologia, não entender texto, contexto, é não estudar a Bíblia contextualizando aquilo que eles leem no texto. O problema é que ninguém está interessado em aprender a palavra. Olha o que diz João 1:29. Olha o que diz lá. João, quando estava no Rio Jordão, batizando, que o batismo em água era batismo dos judeus. Batismo de cristão, de filho de Deus, é acreditar na morte e na ressurreição. Haja vista, Romanos capítulo 6 nos ensina isso. O que diz em João 1:29? João, quando estava batizando no Rio Jordão, que ele viu ao longe Deus se manifestado no Filho, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Vamos grifar essa palavra, que tira. Grifa nela. Olha, que tira o pecado do mundo. João gritou para os judeus. Porque quem ia se batizar no Jordão não era judeus e gentios, não. Era só judeus. Por quê? Porque João falou que o batismo dele era para arrependimento de pecados. Ou seja, era para arrependimento de transgredir lei. Gentios não iam se batizar com João, não. Porque o batismo ali em água era uma representação do arrependimento que os judeus se demonstravam de estarem transgredindo a lei. Por isso a raiva que os sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham de João Batista, a ponto do rei levar ele preso, porque ele, João, ele denunciava mesmo, ele denunciava o erro, ele denunciava. Não tem esse negócio. Olha bem, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, na verdade, os religiosos, eles não acreditam nas escrituras sagradas.
ou nos escritos sagrados. Você acha que os religiosos acreditam nisso? Mostra para os religiosos aquele versículo que diz que Deus não habita mais em templos físicos. Sabe o que eles fazem com esse versículo? Eles enfiam aonde bem quiser. Eles preferem te ignorar, mesmo você mostrando a palavra, do que eles deixarem de frequentar um templo físico por causa da arrecadação de dinheiro. Então, na verdade, os religiosos, eles não acreditam nas escrituras sagradas, ou nas letras sagradas, nos escritos sagrados. E eles estão aí fazendo um desfavor, querido, ao evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Eles estão fazendo um desfavor ao tetelestai do Criador, ou seja, desfazendo, ou eles estão fazendo um desfavor à escatologia consumada, queridos. Veja o que diz, então, Hebreus capítulo 10, do versículo 14 até o 18. Sabe o que diz ali? Ali fala que com uma só oferta, ele aperfeiçoou Cristo. Ele é o pronome se referindo a Cristo. Ele aperfeiçoou para sempre. Para sempre é o quê? É até o ano 2023, 2025, 2026? Ou é eterno, é para sempre, para toda a eternidade? Porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O versículo 16 diz assim, do capítulo 10 de Hebreus: esta é, ou como nós estamos no pretérito do futuro, esta era. Você pode usar a colocação, o tempo verbal no passado, porque está no passado. Esta era a aliança que ele iria fazer com eles depois daqueles dias o quê? Do juízo, da manifestação do Filho no ano 70 DC. Depois daqueles dias, qual era a aliança? Diz o Senhor: porém, eu vou colocar as minhas leis em seus corações e eu vou escrevê-las em seu entendimento. Você acha que a lei do Senhor hoje você encontra num livro? Você encontra no pergaminho? Você encontra numa folha de papiro? Ou na folha de papel que seja? Não, querido. A lei do Senhor para os filhos de Deus está na mente, ela está no coração. Ela não está dentro de um templo físico, mas não. Ela não se detém dentro de um pastor, de um líder religioso, não, querido. Você está sendo enganado. Hoje, eu não cometo coisas erradas, não é porque eu sigo uma religião, não. Não é porque eu tenho um pastor, não. Não é porque eu sou alertado por um profeta, não. É porque a lei de Deus está na minha mente, no meu coração, e me diz o que é certo e o que é errado, filho. O verso 17 do capítulo 10 de Hebreus fala assim, ó: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei. Pai, por quê, querido? Porque o verso 18 diz que porque onde há remissão desses pecados e transgressões, não há mais oferta pelo pecado. É justamente o contrário do que a religião faz. O Criador não já remiu? E o que era remir? A Bíblia diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Ele está falando isso com os judeus. Porque pecado era transgressão da lei. Aí o religioso, ele lê esse versículo, está falando assim, tá vendo, irmãos? Jesus está falando aqui, ó, que ele não vai lembrar nós dos pecados, mas entra dentro de uma religião, de uma denominação, principalmente a evangélica, a primeira coisa que o pastor te fala é que se você não pagar dízimo, você é o quê? É ladrão. E você não vai para o céu. Ué,
Mas ele está lembrando uma coisa que era para os judeus. Você entendeu? Quando você está aqui fora, se sentindo filho do Eterno, você não precisa disso. Entra numa religião, numa denominação, e vai ver se ele não ressuscita o maior problema da humanidade, que foi, não é, a consciência. Não era uma consciência tranquila. Tá, irmão Alberto, e o que era uma remissão? Você sabe o que é a remissão? Era você adquirir de novo aquilo que você perdeu. Era você resgatar aquilo que você tinha perdido, aquilo que fugiu do controle. Era você tirar alguém do cativeiro. Eu resgatei meu filho, eu resgatei minha filha, eu resgatei meu genro, eu resgatei minha nora. Resgatou de quê? Do cativeiro. Ah, então foi da prisão. Isso é remissão. Remissão é expiar, é fazer esquecer, querido. Isso que era remissão. E isso Cristo já fez. Ele não vai fazer, ele já fez. Agora, se você olhar Hebreus, capítulo 9, versículo 15 ao 17, olha o que diz aqui, eu vou ler na Bíblia. Hebreus, preste bem atenção, capítulo 9, versículo 15 ao 17. Minha Bíblia está aberta aqui, eu vou ler. Do 15 ao 17, capítulo 9 de Hebreus, olha o que diz aqui. Por isso, ele é mediador, ele é o pronome Cristo, tá? Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para remissão, remir é o quê? É adquirir de novo. Remir é o quê? É tirar do cativeiro. Remir é o quê? É resgatar. Remir é o quê? É expiar. Remir é o quê? É fazer esquecer. Olha, por quê? Ele foi falar assim, ó, versículo 15. Intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança. Então, se o pecado só havia na primeira aliança, a primeira aliança era uma aliança feita com quem? Com gentios ou com hebreus? Com hebreus, israelitas, que havia na primeira aliança. Olha, preste atenção. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Olha o verso 16 do capítulo 9 de Hebreus. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Se havia uma aliança lá, alguém tinha que morrer, porque a aliança era validada se o testador, ou seja, quem fez o testamento, morrer. Porque um testamento ele só é válido enquanto o testador, quando ele morre. Enquanto o testador vive, ele não tem validade. Verso 16. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, ou seja, quem fez o testamento. Verso 17. Porque um testamento só é confirmado onde houver morte, onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Só que Cristo passou a perna na lei. Ele passou a perna na velha aliança. Ele passou a perna no sacerdote, sumo sacerdote. Por quê? Ele morreu para que, então, a aliança ela tivesse validade, a nova aliança. Só que depois que ele morre, que ela passa a ter validade, ele ressuscita. Aí, meu filho, não tem mais como desfazer o testamento. É isso que muito crente não entende. Para muito crente, Cristo ainda nem morreu, nem nasceu, nem morreu e nem ressuscitou. Por quê? Porque a grande maioria dos crentes, eles vivem pela lei. É como se o testador não tivesse nascido, morrido e ressuscitado. Esse que é o maior problema de muitos crentes evangélicos. O Cristo pregado pelos crentes, infelizmente, é o maior fracassado da história. Mas eu quero dizer o que Jó, mesmo que seja uma metáfora, mesmo que seja uma poesia, mas o que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e para sempre. Graça e paz e fique com o eterno Criador. Amém.